Gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre como resistir no dia mau e ficar firme. Como resistir no dia mau e ficar firme. Tem um texto que é muito conhecido, acho que a maioria de nós já leu ou já escutou alguma palavra a respeito. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, que diz assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13, eu quero que você dê uma atenção especial nesse versículo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o apóstolo Paulo aqui nesse texto de Efésios, ele diz, olha, você vai se revestir de toda a armadura de Deus, você precisa entender a dimensão da guerra espiritual que você vive, contra quem que você luta, e ele diz para que você possa resistir no dia mau. Por quê? Porque se nós não tomamos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós não vamos resistir no dia mau. E ele diz, e depois de resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Porque é uma coisa que é interessante, o mundo está vivendo o dia mau, e tem muitas pessoas que talvez vão vencer esse dia mau, mas talvez nem todos vão permanecer inabaláveis. Nesses dias maus, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos conseguir atravessar ele, nós vamos conseguir sobreviver a ele, mas talvez mortos espiritualmente, talvez fora do centro da vontade de Deus, fora do propósito eterno de Deus. Então, como é que nós podemos resistir no dia mau, vencer tudo o que vai acontecer e permanecer inabalável, com a fé muito mais forte, muito mais fortalecida do que quando nós entramos nisso? Eu quero compartilhar contigo algumas coisas. Primeiro, não desanime, não desanime, não desanime, não desista por causa das lutas que você, porventura, pode estar enfrentando. Então, o que nós temos percebido são muitas pessoas que estão desanimando, porque talvez a resposta àquilo que ela queria não chegou. Talvez por causa da perca de alguém, perdeu alguém. Então a pessoa, ela desanimou. Às vezes está enfrentando luta no casamento, às vezes está enfrentando luta financeira, às vezes está enfrentando luta na saúde, às vezes está enfrentando luta ministerial. Então a pessoa desanima. E se tem uma arma que é extremamente perigosa, e que é letal, e que ela é usada pelo inferno todo, é exatamente esse desânimo. Então, quando nós começamos a observar, nós vamos ver que tem gente desanimada até das coisas de Deus. Tem gente desanimada do cônjuge, tem gente desanimada da vida, tem gente desanimada da fé, tem gente desanimada do ministério. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que eu tenho colocado no meu coração a respeito desses dias que nós estamos vivendo? Tem muitas coisas que eu sei que eu não dou conta de fazer, que eu não posso fazer, não tem como eu fazer. Então eu tenho procurado deixar Deus fazer na minha vida, porque depois que tudo isso passar, Ele vai poder fazer muita coisa através da minha vida. Porque Deus não vai fazer nada na vida de outras pessoas, sem antes Ele fazer nas nossas vidas. E quando nós pegamos toda a história dos homens de Deus que foram levantados, eles passaram tempo na prateleira. Você nunca vai ver que Deus levantou alguém e hoje e amanhã ele já está. Não, essas pessoas, a Bíblia diz que apareceu João Batista no deserto pregando a mensagem do arrependimento. Mas quando João Batista apareceu, ele tinha quase 30 anos de idade. O que foi que ele ficou fazendo nos 30 anos anteriores? Ele ficou fazendo o quê? Queimando no secreto, se enchendo da presença de Deus, para quando fosse o dia dele se manifestar em Israel, a unção de Deus fluísse através da vida dele. Quando você pega o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Paulo converte, e Paulo começou a gerar uma crise no meio de todo mundo. E a Bíblia diz que Paulo foi enviado para a cidade dele, e a Bíblia diz assim em Atos,
e a igreja teve paz. Aí depois de muitos e muitos anos, vão lá, trazem Paulo, e Paulo está pronto. Então, é muito importante nós entendermos. A última vez que eu ministrei aqui, a penúltima vez, eu falei a respeito da importância de afiar o machado. Tem uma célebre frase de Abraham Lincoln que ele diz: olha, se me dessem 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o machado. Eu vou dizer algo para você. Eu não sei mais quanto tempo nós vamos ficar nessa incerteza e nessa insegurança que o mundo está. Mas é tempo de afiar o machado. Porque se nós não entendermos isso, isso vai passar e nós vamos chegar lá na frente vencido. Nós não vamos vencer e nós não vamos permanecer inabalável. Tem um texto em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que diz assim, olha: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Então Paulo está dizendo, olha, de todos os lados nós somos pressionados, e hoje há uma pressão de todos os lados. E Paulo vai dizer em outro texto, ele diz assim, olha, eu sofro uma pressão interna e uma pressão externa. É uma pressão no meu interior, de crises interiores, crise existencial, de alma, tudo, mas também tem a pressão externa. Pressão externa. Mas ele diz, olha, de todos os lados nós somos pressionados. Eu não sei você, mas se você for pensar bem, você também está sendo pressionado de todos os lados. Todo mundo está sendo pressionado. Criança está sendo pressionado, o jovem está sendo pressionado, o pai de família está sendo pressionado. Todo mundo está debaixo de pressão. Pessoas do governo estão sendo pressionadas, a polícia está sendo pressionada, a área da saúde está sendo pressionada. Há pressão de todos os lados e por todo mundo. Mas ele diz, olha, nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos às vezes perplexos com muita coisa que acontece, mas nós não ficamos desesperados. Amém? Então tudo que o inimigo quer é exatamente fazer com que eu e você fique desanimado. Porque, irmãos, olha, se o diabo lançar desânimo em mim e você, nós vamos enfraquecer. E se nós enfraquecermos, nós vamos deixar de lutar. Quantas pessoas que já deixaram de lutar, eles estão igual aquela música do Zeca Pagodinho, eu vou levando a vida, e a vida vai me levando, e eu vou ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Não, eu não vou deixar a vida me levar nesses meses. Eu vou de maneira intencional, proposital, injetar a vida de Deus dentro de mim, para que eu saia muito mais forte. Por quê? Porque talvez nunca mais na história, talvez, nós tenhamos tanta oportunidade de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Eu não estou falando de buscar experiência, eu estou falando de se relacionar com Ele, de conhecer Ele, e de entender que existe muito mais em Deus do que simplesmente frequentar um culto de terça ou de domingo, ou de liderar uma célula. Tem que haver mais, tem que haver muito mais. Então nós temos esse tempo e nós não vamos desanimar. Por que nós não vamos desanimar? Porque se nós desanimarmos, nós vamos parar de lutar. Vamos parar de lutar pela nossa casa, vamos parar de lutar pela nossa família. Então, se nós formos abatidos e desanimados, nós não vamos lutar mais por ovelha, nós não queremos nem saber da célula, não, nem sei cadê as ovelhas, não sei. Aquele discípulo, não sei nem onde é que está, rapaz, desanimei. Está todo mundo espalhado, e vamos ver no final do negócio aí o que é que vai acontecer, já a gente junta os cacos aí, não. Você pode de maneira proposital, de maneira intencional, sabe, ter ânimo no Senhor, entender, olha, antes nós tínhamos uma igreja no prédio, depois nós tínhamos uma igreja no prédio e uma igreja na casa. Hoje nós temos uma igreja no prédio, temos uma igreja nas casas e temos uma igreja também online. Nós podemos providenciar tudo isso. Então, a igreja, ela resistiu a tudo que aconteceu ao longo dos séculos. Nada conseguiu destruir a igreja, porque a igreja é o próprio Cristo. Então ninguém vai abater, não tem nada, não tem primeira guerra, não tem segunda guerra, não tem cruzadas, não tem nada disso, não tem holocausto, não tem nada. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja sobreviveu há mais de 2000 anos, não é agora que a igreja vai parar de existir. Muito pelo contrário, nós vamos nos reinventar e vamos entender o que é que Deus está fazendo para esse tempo. O que é que Deus deseja fazer em nós através de nós. Então não permita que as lutas lancem sobre você desânimo, medo, depressão, e você se feche e perca essa oportunidade de poder crescer em Deus.
Talvez você nunca leu a Bíblia porque não teve tempo. Talvez você nunca leu livros porque você não teve tempo. Agora, de repente, você pode começar a ler livros. De repente, você pode começar a ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós precisamos ser intencional e entender que é um tempo de restaurar o altar do secreto e aproveitar e restaurar o altar da família. Aproveitar e fazer uma refeição com a família, aproveitar e fazer exercício com a família, aproveitar e curtir mais os filhos, curtir mais o cônjuge. Então, ter esse aproveitamento. Aí nós vamos sair de tudo isso sem estar desanimado, nós vamos vencer o dia mal e depois de ter vencido tudo, nós vamos permanecer inabalável. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, não permita que no dia mal o pecado trave a sua vida. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos, em aconselhamento pastoral? É que tem muita gente que caiu no pecado e está tendo dificuldade para se reaproximar de Deus. Por quê? Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E o pecado, ele traz vergonha, ele traz acusação. E a pessoa começa a aceitar as setas malignas de acusação. Por quê? Porque a pessoa se sente acusada, ela diz, não vou mexer mais com célula não, porque eu sou um pecador, eu estou sujo, eu estou imundo, eu me masturbei, eu pequei, eu bebi, eu fumei, eu cheirei, e agora eu vou lá na igreja, isso é hipocrisia. Aí o diabo consegue acusar a pessoa, ela afasta, lá no Éden foi do mesmo jeito. Deus vinha ter comunhão com Adão e Eva, e no dia que ele pecou, Deus apareceu e ele se escondeu. E ele disse, cadê você, Adão? Ele falou assim, eu vi que o senhor estava vindo, eu me escondi. Como é que tu te escondeu, por quê? Porque eu estava nu. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas não têm voltado, não retornaram. Preste atenção, você que está me assistindo em casa, não estou aqui dizendo que todo mundo aconteceu isso. Mas uma boa parte de pessoas que eu tenho aconselhado, são pessoas que muitos não vêm porque não podem. E nós entendemos isso, né? De repente a pessoa faz parte do grupo de risco, tem uma série de coisas. Mas não dá para entender alguém que não frequenta um culto e ela vai na padaria, ela vai na lotérica, ela vai em tudo quanto é lugar. Se o coronavírus materializar dentro da casa dela, ele morre imprensado, mas ela não pode vir para o culto porque ela tem medo de se contaminar. E quando você vai observar, às vezes o coração está completamente distante. Então não permita que nesse tempo mal, nesses dias maus, o pecado trave a trajetória ministerial, a trajetória familiar, aquilo que Deus tem para a sua vida. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, verso 1, na segunda parte, ele diz, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele continua dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos fazer a leitura nesses dias maus. O que é peso? Às vezes tem coisa que não é pecado, mas é peso. Talvez seja excesso de rede social, talvez seja excesso de filmes, de Netflix, talvez seja excesso de cama, talvez seja excesso de sofá, eu não sei. Mas eu preciso detectar o que é peso, o que de fato é prioridade da minha vida, o que de fato vai fazer diferença na eternidade, e eu tenho que fazer também diferença daquilo que é pecado. E eu vou desembaraçar tanto do peso, como eu vou desembaraçar do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Tem muita gente morrendo espiritualmente, exatamente por causa do pecado. Então, o cuidado que nós devemos ter é para não deixar que as armadilhas que foram colocadas, elas venham nos paralisar. Por quê? Porque, irmãos, vai aparecer muita bandeja bonita na nossa frente. Muita bandeja bonita. Vai aparecer muita proposta. Às vezes é proposta de trabalho, que vai te tirar completamente. Nós já perdemos várias ovelhas por causa disso. Por quê? Por causa de uma proposta de trabalho, e de repente algo que a pessoa poderia optar por sim ou não, mas ela diz sim, e quando ela vê, ela está completamente atolada. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Por quê? Porque o inimigo ele vai armar para que as pessoas caiam. Irmãos, olha, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas no que diz respeito ao pecado, a Bíblia não fala para resistir. A Bíblia fala para
fugir. Foge, cai fora. Por quê? Porque se uma pessoa cai em pecado e permanece no pecado, então o diabo sabe que ele pode amarrar a vida dela. A Bíblia tem um texto que eu gosto muito, está em Jó capítulo 1, no verso 1. O texto diz que havia um homem em Uz, e o nome desse homem era Jó. E a Bíblia diz assim, olha, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Top. Eu conheço muita gente que é assim, que é íntegro, que é reto, que é temente a Deus, mas tem uma quarta característica aqui de Jó, que foi ressaltada pelo próprio Deus. Deus poderia muito bem ter parado aqui e dito, Satanás, olha, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó me teme. Mas ele completa e dá uma quarta característica de Jó. Ele diz assim, ele se desvia do mal. São dias de se desviar do mal. São dias porque bandejas bonitas vão ser colocadas na frente. Propostas indecentes vão aparecer. Sugestões malignas na cabeça e no coração podem brotar. E eu preciso aprender a me desviar do mal. Algo que é muito importante, queridos, para esses dias, cuidado com a pornografia. O Salmo 101, versículo 3, o salmista diz assim, olha, não porei diante dos meus olhos coisas más. E outras traduções falam coisas abomináveis. E por que isso? Porque a pornografia nesse tempo aí de isolamento, de quarentena, ela cresceu assim, absurdamente, em tudo quanto foi rede social e tudo. Atualmente, cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo tem conteúdo pornográfico. E por causa disso, milhões de pessoas têm destruído as suas vidas, o seu casamento. Por quê? Porque tem se colocado diante. Irmãos, olha, quando surgiu a pandemia, começou na Itália, foi liberado gratuitamente filmes pornográficos. Então, o nosso caráter, a nossa aliança com Deus, a nossa família, a nossa igreja, o ministério que o Senhor nos confiou, tudo isso vale muito mais do que um orgasmo momentâneo. De algo que vai entrar na cabeça, vai descer no coração e vai perturbar a vida toda. Nós temos atendido pessoas que não dão conta de ter uma vida saudável, exatamente porque estão atoladas na pornografia. Então, eu tenho que ter cuidado, porque no dia mau, eu posso ser tentado a fazer coisas que são contra os meus valores, que são contra as minhas convicções, de coisas que eu já fui liberto por Deus, Deus já me libertou dessas coisas, mas eu tenho que ter cuidado, que talvez por causa de ficar muito mais tempo em um lugar isolado, de repente eu posso voltar a ativar isso na minha vida. Então, muito cuidado. Terceira e última coisa, que é muito importante para esse tempo, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Saúde física. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo está falando das três coisas. Ele está falando da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, irmãos, tem muita gente morrendo por causa desse vírus. Mas uma grande parte está morrendo por causa de outras doenças. E quando esse negócio chega, aí ele termina de arrebentar tudo. É claro que tem exceções. Mas tem muita gente, por exemplo, que está descuidando e está dando problema de diabetes. Ele está preocupado, está até bebendo álcool. Não acontece nada. Mas ele está com problema de pressão alta, problema de pressão baixa, aí vem colesterol, triglicérides, aí vem tudo enquanto é coisa maligna. E essas coisas, se não matarem agora, vão matar mais na frente. Então nós precisamos aproveitar esses dias maus e também começar a fazer exercício físico. Começar. De repente faz como eu, comprei uma bicicleta aí. Aí você vai dar as pedaladas, é bom. Pedala, tem dia, semana passada eu fui lá no Quiabo. Então faz uma trilha, vai para um parque desse aí e faça exercício físico. Sabe por quê? Porque isso aqui vai passar. Essa situação vai passar. E quando ela passar,
como é que nós vamos estar fisicamente? Nós vamos estar muito, muito, muito acima do peso? Nosso triglicérides, colesterol, ácido, tudo isso aí, como é que vai estar? Vai estar tranquilo ou vai estar em cima? Então, é um tempo também que nós podemos cuidar da nossa saúde física. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E nós precisamos também, nesse tempo, cuidar da nossa saúde emocional. Terceira carta de João, no capítulo 2, ele diz assim: amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Ele está falando aqui novamente sobre a saúde. E ele diz: assim como é próspera a sua alma. Esse é um tempo em que você não pode encher de lixo a sua mente. Muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê. Porque senão a doença emocional, ela vai matar. Tem muita gente, nós estamos, esse mês é um mês de combate ao suicídio. Tem muita gente debaixo de um espírito de depressão muito grande, muito, muito grande, porque não está cuidando da sua saúde emocional. É importante pedir a Deus que Ele limpe todo o lixo emocional, toda sujeira na nossa alma, que Ele tire completamente de nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. E a terceira coisa, cuide, nós falamos no início, cuide da sua saúde espiritual. Esse aqui é um dos maiores cuidados, é o mais importante cuidado que nós devemos ter. Cuidado físico é extremamente importante, mas tem muita gente sarada aí que vai para o inferno. Saúde emocional é top, mas talvez tem muita gente aí saudável emocionalmente que também pode ir para o inferno. Então eu preciso ter cuidado com a minha saúde espiritual. A Bíblia diz: olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Não adianta você participar de nenhuma corrida, participar de nada, e você ir a só 80%, 90%. Não. Você precisa cruzar a linha de chegada. Então é tempo de nós permanecermos firmes, para vencermos no dia mau, e depois de ter passado tudo isso, permanecermos inabaláveis. Muito melhor do que éramos, como pessoa, como pai, como mãe, como líder, como servo de Deus, como patrão, como funcionário, ou como que quer que seja. Então, vida devocional, pratique isso, prática espiritual, desenvolva o hábito de oração, desenvolva o hábito de leitura da palavra. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim, Paulo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então Paulo está dizendo: olha, você precisa andar não como uma pessoa tola, mas como alguém que é sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero te desafiar a você avançar em todos esses níveis e em todas essas áreas aqui que nós falamos com você. Você precisa avançar, nós precisamos entender que nós não vamos desanimar. Não é tempo de desanimar, não é tempo de desistir, não interessa o tamanho da luta. Então nós vamos superar tudo isso. Não deixe o pecado travar a sua trajetória. Não deixe, aprenda a se desviar do mal. Aprenda a fugir daquilo que é mal. Não brinque com o pecado. E cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. E hoje está tão tranquilo, porque se você não puder e não quiser ir na academia, você pode sair para fazer uma caminhada até mesmo em casa. Você pode acessar qualquer coisa e até mesmo ProRed. Tem uma série de exercícios que pode ser feito em casa mesmo e ajudar você a ficar bem melhor em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus.